Onde é que as pessoas buscam felicidade? Qual é o conceito que elas têm de felicidade? Felicidade é uma palavra muito difícil de definir, mas que todos buscam alcançar. As pessoas procuram felicidade como algo que se pode construir, como algo que se pode conquistar. E frequentemente elas associam a conquista de uma vida feliz com fortuna, fama ou poder. Tem gente que acha que finalmente conseguindo segurança financeira, aí vai estar feliz. Tem gente que acha que finalmente se sentindo poderoso, conseguindo um lugar de destaque, sendo respeitado por todos, ouvido por todos, vai ser finalmente feliz. Ou tem gente que acha que se sentindo poderoso em seu corpo, com força e saúde, aí sim vai estar feliz. E mais do que nunca, no mundo em que a gente vive, as pessoas atrelam também a fama, a felicidade. Antigamente havia essa ideia de querer deixar o seu nome para a posteridade, fazendo algo, criando algo, descobrindo algo que as pessoas fossem se lembrar muito tempo depois. Hoje em dia as pessoas perseguem 15 minutinhos de fama no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais ou de qualquer outra forma. As pessoas buscam reconhecimento, visibilidade como sinal de felicidade, como se quanto mais curtidas a gente tiver, mais feliz a gente vai ser. E a vida funciona assim? Não. Com relação à fortuna, o que a gente possa acumular, está cheio de gente por aí muito rica, mas muito solitária e infeliz. Com relação a poder, a gente sabe, quanto mais se tem, mais se quer. E muitos que se tornam poderosos, com o tempo, começam a envenenar a si mesmo e aos outros, com a sua ansiedade por querer mais e mais poder. E muitas vezes se corrompem, esquecendo o porquê que desde o começo começaram a buscar esse poder. Com relação à fama, nem se fala. Os mesmos que curtem hoje e amanhã são os que odeiam, que criticam, que ferem, que magoam. E está cheio por aí de pessoas que se corromperam também na sua vida por buscar cada vez mais visibilidade, expondo demais o seu corpo, a sua vida, ou até vivendo de uma forma que no final vai levar a muitos sofrimentos, tanto a elas como à família. E no final, desnudadas ou devassadas na sua vida, se sentem ainda mais infelizes. A grande questão é se felicidade é algo que a gente possa conquistar ou criar, ou é algo que simplesmente nos é dado. Existe um monte de livros por aí sobre a procura da felicidade, com receitas para viver uma vida feliz. Mas não parece ser assim que Jesus trata do tema felicidade no texto que nós lemos hoje de Mateus 5. Lá numa tradução anterior era bem-aventurados. A nossa tradução na linguagem de hoje traz felizes. E de fato, felizes descreve bem. Mas Jesus não coloca uma receita. Hajam assim, sejam dessa forma, conquistem isso ou aquilo para serem felizes. Jesus parte de uma constatação. Ele diz, vocês já são felizes. Felizes são vocês. Ou seja, para Deus e diante da nossa fé cristã, a felicidade não é algo que a gente vai criar, conquistar, mas é algo que nós já temos. E a questão justamente é percebermos e assumirmos que já temos. Eu já sou feliz com Jesus. E por quê? Porque não depende do que eu vá fazer, mas depende do que Deus fez por mim, a minha felicidade. Felicidade não é um sentimento como se fosse simplesmente uma emoção passageira, um entusiasmo que vem e vai. Também não é ausência de dor, de tristeza ou de sofrimento, mas é a certeza de estar enraizado no lugar certo. Por isso, lá desde o Salmo 1, se diz que feliz é aquele que está enraizado em Deus. Ele é como uma árvore plantada à beira do riacho e que mesmo nas piores dificuldades continua a florescer e a dar fruto. Jesus diz que nós somos felizes. Felizes porque fomos alcançados pela graça de Deus. Nesse sentido, bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que se reconhece sob o favor, os cuidados e a graça de Deus. Por isso que Jesus pode dizer, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos, humildes.
Por quê? Aos pobres de espírito, Deus dá o seu reino. Eles reconhecem a sua pobreza, buscam em Deus toda a riqueza que precisam e Ele dá, sempre em sua sabedoria. Aos que choram, o próprio Deus consolará, e é isso que Deus diz. E os mansos e humildes receberão, herdarão a terra, não os ricos, poderosos e fortes, mas os mansos e humildes herdarão a terra, herdarão o que Deus tem prometido. Todos esses que Jesus cita são pessoas frágeis aos olhos do mundo, não seriam vistos como vencedores. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá no texto que nós lemos em 1 Coríntios 1, que a sabedoria de Deus parece loucura para esse mundo, mas que essa sabedoria é a que realmente leva à salvação. Ele diz: para aqueles que Deus tem chamado, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A felicidade que Jesus concede, ela pode parecer fora da lógica, e realmente ela transcende, ela ultrapassa a lógica humana. Por isso, felizes os fracos, felizes os que sofrem, felizes os que são perseguidos. Sim, são felizes porque sabem a quem pertencem e sabem com quem estão andando. A felicidade não está no que nós possamos conquistar ou ter, mas no que Cristo conquistou e o que garantiu para cada um de nós. Sou feliz com Jesus não porque a vida é fácil, nem porque eu sou forte, mas porque a minha vida está reconciliada com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Isso vai na contramão, né? Do que a sociedade pensa, do que nós somos ensinados a valorizar, e vai na contramão até mesmo do que muitas igrejas ensinam hoje. Porque em muitos lugares está se falando de prosperidade, de vitória, de conquista, como se a nossa vida com Deus fosse voltada para isso, para ter, para conseguir, para conquistar algo que vai nos dar felicidade. Enquanto a palavra de Deus diz que Cristo basta para a nossa felicidade, e somente Ele é o suficiente. Por isso nós não queremos ser felizes como se fosse algo lá para o futuro, mas nós nos reconhecemos como felizes hoje. Não é algo adiado que você vai perseguir a vida inteira e nunca vai alcançar, como parecem dizer os poetas, mas é algo que já foi alcançado e realizado em Cristo e que você agora pode receber plena felicidade, plena satisfação. Muita gente anda correndo de um lado para o outro e nunca consegue a satisfação que quer, justamente porque tem essa ideia falsa de felicidade, como algo que eu pudesse fazer, criar, seguir uma receita para conquistar. Reconheça que você já é feliz hoje. Ah, mas pastor, eu tenho tantas dores, tanto sofrimento, tanta preocupação. Amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar, eu estou preocupado com o futuro meu, da minha família. Como é que eu posso dizer que eu já sou feliz? Sim, essa felicidade ultrapassa a todas as provações, dificuldades, ansiedades desse mundo. Porque essa felicidade faz parte de um novo caráter criado em nós em Cristo. A partir do momento que fomos tocados pela palavra, recebidos como filhos no batismo, nós podemos já saber que somos felizes, já temos todo o necessário. As coisas que ainda queremos, ainda precisamos, ainda lutamos nesse mundo, vão ser olhadas de outra forma. Não como algo que eu preciso vencer para daí ser feliz, mas como algo que eu posso vencer, porque já sou feliz. Eu me lanço para a minha ação no mundo, não como uma obrigação, mas com gratidão. Não com ansiedade, mas com esperança. E com um novo caráter moldado por Cristo. Ou seja, eu não fico parado simplesmente porque Deus já me disse que eu sou feliz. Eu passo a me mover em felicidade nesse mundo, inclusive sendo agente de felicidade para os outros. E aí nós vemos os textos que a gente leu hoje, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Miqueias 6:8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Justiça, misericórdia, humildade. Não é uma lista de regras para ser feliz, mas são consequências de quem já é feliz em Cristo. É um princípio novo de vida. E Jesus, aliás, no Sermão do Monte, que nós lemos só o comecinho hoje, ele trata disso, ele não trata de regras para você ser feliz. Ele trata de princípios que norteiam a vida de quem já se reconhece como feliz com Deus. Seria bom que todo ano
e eu sugiro que vocês façam isso em casa essa semana. Todo ano a gente pegue Mateus 5, 6 e 7 e leia em casa com calma. E perceba como ali Jesus está confrontando a ideia de um povo todo que estava voltado para cumprir regras com o desejo de Deus de que os seus filhos vivam por princípios. Os princípios são anteriores às regras, eles são mais profundos das regras. Eles são o desejo de Deus de que a gente viva realmente uma vida em amor. Esses princípios são vários. Jesus fala sobre amar os inimigos, sobre não se vingar, sobre não julgar, sobre orar de maneira fiel e realmente confiando em Deus o Senhor. Fala de atender às necessidades do próximo, fala da maneira correta como ofertar as nossas vidas a Deus, entre tantas outras coisas. Hoje também, na leitura que nós fizemos no Salmo 15, fala de quem é que pode se considerar hóspede de Deus e, portanto, estar feliz. Quem vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz, que não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos, que cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, a felicidade não depende do lucro que a gente tenha das nossas ações nessa vida, mas depende da gente saber que as nossas ações são pautadas no amor de Deus. Jesus sofreu todo o prejuízo por amor a nós, e nós ainda estamos sim no lucro, porque hoje não precisamos ter medo de Deus, não precisamos ter medo do futuro, porque o pior inimigo de todos já foi vencido, a morte, e não precisamos achar que estamos sozinhos, porque em todas as situações Deus está ao nosso lado. Passando pela cruz de Cristo, a sabedoria de Deus, que parece loucura para o mundo, se torna a nossa verdadeira felicidade. Eu não tenho esperança de ser feliz no futuro. Vou apagar isso. Eu tenho certeza de que eu já sou feliz agora. É claro, essa felicidade vai ser plena no futuro, quando o meu Salvador voltar, quando eu estiver no novo céu e na nova terra, quando eu com os humildes, os fracos, os pobres de espírito for recebido no reino de Deus. Mas agora eu já sou feliz. O que é possível de felicidade para um ser humano já foi dado por Cristo a mim. Pela sua palavra no batismo, e quando a gente chega à ceia do Senhor, isso ainda é mais vivo em nós, pulsante no nosso corpo. Jesus nos lembra que não precisamos pensar em obedecer regras para sermos felizes. Nós somos felizes com Ele, por isso aprendemos a viver de uma forma diferente, com princípios novos, sendo seus imitadores. Eu sou feliz com Jesus, não porque eu tenho tudo, mas porque nele eu tenho o que realmente importa: fé, contentamento e esperança. Que Ele abençoe a nós para continuarmos sempre assim, felizes com Jesus. Amém.